Boa noite a todos. Hoje temos mais um programa muito interessante. Hoje vamos homenagear Pinga. Quem é Pinga? Ex-zagueiro, né? Que foi campeão da Copa do Brasil pelo Internacional, jogou as Olimpíadas, né? Pela Seleção Brasileira de 1984, foi campeão pelo Corinthians da Copa do Brasil, campeão paulista. Então este é Pinga, que também jogou por vários clubes aí, no estado e pelo Brasil. Então nós vamos contar a história dele hoje, né? E é bom lembrar que você aí, o telespectador que está assistindo o programa, você entra ali no canal 20 ou 520 em HD da NET, claro, e assiste esse programa ao vivo e inédito. E também através das redes sociais do programa Vem Amigos, você consegue acompanhar esse programa na íntegra, né? Na segunda-feira já vai estar ali na íntegra o programa aqui do Pinga, né? E os demais programas que já passaram, né? E é bom lembrar que esse programa é assistido em todo o estado, no Brasil e no mundo. Boa noite, Pinga. Boa noite, é um prazer estar aqui. É um prazer a gente estar conversando com meu amigo Ademir. Tivemos a oportunidade de jogarmos juntos e é o que eu digo, colegas a gente tem muitos no futebol, mas amigos são poucos. Então eu tenho um respeito enorme pelo Ademir, pelo que ele fez, pelo que ele é, pela formação dele, a gente tem que admirar. Então, a partir do momento que eu recebi o convite, eu aceitei de primeira, porque a gente tem que respeitar as amizades que a gente tem. Boa noite, Ademir. Boa noite, Larry. Boa noite, Pinga. É um prazer muito grande estar aqui contigo, contando a tua história, que é uma história longa, uma história grande, uma história de sucesso. E boa noite a todos. Então, hoje é um dia especial aqui, porque nós vamos contar a história, né? A história de quando o Pinga jogou pela seleção olímpica, né? Teve aquele primeiro jogo, né, que foi em 1984. Nós vamos ver aqui o time inteiro do vídeo. Internacional com a medalha de prata. Luiz Carlos Vinck, Gilmar, Pinga, Ademir, Mauro Galvão, André Luiz, Paulo Santos, Dunga, Kita, Milton Cruz e Silvinho. O time do Internacional representar um país, é diferente tu ter uma seleção. O futebol do Brasil estreia hoje nos Jogos Olímpicos com 7 jogadores do Internacional de Porto Alegre. Mauro Galvão briga por ela com muita vontade, aí garoto toca pra trás, fechou, Kita aberta, bateu nela, gol do Brasil de novo! Uma campanha sem grandes sustos. 3-1 na Arábia Saudita, 1-0 na Alemanha Ocidental, 2-0 no Marrocos. Então esses aí foram os jogos, né? E o primeiro jogo, como é que foi lá? Uma estreia sempre difícil, mas a gente tinha uma vantagem que os outros países não sabiam e não tinham. O Internacional tinha um entrosamento quase que perfeito porque a gente treinava junto há anos, trocavam algumas peças no clube, no time, mas a maioria permanecia. A gente tinha essa vantagem de ter um entrosamento incrível. Eu lembro muito bem que o Aloysio fazia parte desse grupo aí, e infelizmente foi cortado. No último treinamento chamaram o grupo e o Aloysio não estava no grupo. Eu tenho o Aloysio hoje como um irmão. O entrosamento que a gente tinha fora do campo e dentro do campo era incrível. Eu sempre falei, o Aloysio, se colocarem uma venda em nós dois, a gente joga assim mesmo pelo entendimento, pelo conhecimento, pela amizade, entrosamento que a gente tinha na época. Infelizmente, eu senti esse corte, o grupo sentiu esse corte, mas a gente foi. Tínhamos a responsabilidade de representar o país numa Olimpíada, onde a medalha de ouro ela não existia nessa modalidade, e o objetivo do país no futebol era esse, conquistar a... E quanto foi o primeiro jogo? Foi 3-1? 3-1. Contra a Arábia Saudita. Uma seleção não era tão tradicional, não tinha jogadores em destaques. O nosso grupo já era diferenciado por ter jogadores individuais com grandes habilidades e a Arábia Saudita não tinha. Então, uma estreia de início um pouco tensa por ser uma estreia, mas normalmente a gente foi soltando. Não sei se nós temos aí, né, Lucas, o vídeo de 3-1 da vitória. Não temos, tá? Foi 3-1. E o segundo jogo foi contra a Alemanha Ocidental, né? Já foi um jogo bem mais difícil. Uma seleção já mais tradicional. E a gente sabia que tínhamos iríamos encontrar uma dificuldade, porque nessa Olimpíada não tinha um limite
de idade. Hoje são 23 anos, na nossa época não. Um jogador profissional poderia participar normalmente. Se o Brasil quisesse a sua seleção principal participar dessa Olimpíada, não teria problema nenhum. Então a gente sabia que iríamos encontrar no segundo jogo uma dificuldade maior do que nós encontramos no primeiro jogo. E foi vencido por 1-0? Foi vencido apenas por 1-0. O resultado já mostrou a dificuldade que nós encontramos para enfrentar a Alemanha. Nós estamos vendo ali um lance ali, do jogo Alemanha e seleção brasileira, né? A Alemanha era ocidental, né? A Alemanha ocidental. E é onde o jogo foi vencido pelo Brasil por 1-0. O goleiro Gilmar. E o Pinga ali, né? E esse jogo foi um jogo difícil, né? Foi bastante difícil pela qualidade da Alemanha. Eu comentei, eram jogadores mais experientes, jogadores mais experimentados, que no confronto eles demonstraram o que seria a partida. E não foi uma partida fácil, não. Nós ganhamos pela qualidade do grupo que a gente tinha. O Gilmar fez muitos gols, né? Fez, o Gilmar, um meia do Flamengo. Ele era a referência técnica desse grupo aí. Aqui no Internacional era o Rubem Paz, que jogava com a 10, mas por ser uruguaio não teve essa condição de estar com a gente. Mas o Gilmar lá superou bem essa habilidade, essa referência técnica que o Rubem Paz tinha aqui, ele assumiu lá na seleção. Gol, né? De falta ali, 1-0. A vibração ali do corpo técnico. Que vencer a Alemanha não era assim. Fácil, não. Não era fácil, né? Era o Pisserni, né? Era, Jair Pisserni era o nosso treinador. E teve outro jogo logo após, né? Contra Marrocos. O jogo seguinte já foi contra o Marrocos, a gente também já encontramos um adversário desconhecido, a gente não tinha uma referência nenhuma que iríamos encontrar, mas sempre que prevaleceu na nossa seleção foi a condição técnica, né? E os gols foram marcados pelo Dunga, ali o primeiro que nós vimos, né? E teve mais depois outro gol. O Kita, 2-0, aí os Kita gols, marcou. Né? Eles vinham para trocar a camisa, né? E perguntavam para nós como o nosso time, o que foi feito para que esse time tivesse um entrosamento quase que perfeito. E a gente explicava para eles, esse aqui é um clube de futebol do Brasil, tá? Que está representando o país. Não foi selecionado os melhores jogadores brasileiros, e sim foi escolhido um clube que iria representar o Brasil. Por isso a gente tinha essa facilidade de jogar, facilidade de entrosamento, porque a gente se conhecia há muitos anos. Se classificaram e depois veio para a outra fase, que enfrentaram a Itália, né? Aí veio a fase do mata-mata, onde a gente decidiu alguns jogos nos pênaltis. Sim. O Gilmar Rinaldi teve participação fundamental nessas classificações aí, porque... E esse primeiro jogo das quartas de final foi contra a Itália, a vitória de 2-1. Isso. Nós temos acho que um gol aqui, né, Lu? Contra a Itália, o Brasil apanhou, revidou e levou a melhor. 2-1. Ronaldo chega, bateu! Gol! Infelizmente, nesse jogo, eles queriam intimidar o nosso grupo com jogadas mais violentas, jogadas mais duras. E ali, eu nunca fui um jogador de ser desleal, sabe? Eu tive uma dificuldade enorme. Cara, eu tenho que pegar o atacante, marcar ele e bater nele, ser um jogador mais duro. Eu não conseguia fazer isso, não tinha essa condição pela minha técnica. O Aloysio, a mesma coisa. Mauro Galvão nem se fala, porque para mim, Mauro Galvão foi uma referência técnica como zagueiro. Mas a Itália veio, queria bater, queria intimidar, e eu tive aquela reação ali, mas primeiro eu olhei, né? Olhei para o juiz, olhei para o bandeirinha para não ser penalizado. Vamos mostrar de novo ali, ô Lu. Eu ia perguntar Vamos a jogada mostrar que de novo para o público ver aí. Intimidou o italiano, né? O italiano já ficou de meio novo assim. o vídeo ali. Daí nós vamos ver aí logo em seguida aquele lance ali que o Pinga dá uma cotovelada, né, Pinga? É verdade. Porque não era do perfil do Pinga, né? Não. O Pinga era totalmente habilidoso, de jogador de sair jogando. A tranquilidade que ele dava pra gente, que era um goleiro que ficava ali atrás, o Pinga dava essa tranquilidade. Ele e o Aloysio sempre deu essa tranquilidade, porque tu pode sair jogando com ele que não teria problema nenhum, né? Mas ali, eu acho que ali, né, Pinga, pela intimidação... Contra a Itália, o Brasil apanhou,
revidou e levou a melhor. 2-1. Ronaldo chega, bateu. Gol! Então foi as poucas vezes, eu acho que eu vi na vida, o Pinga dando uma cotovelada. Uma outra curiosidade que nós retornamos da cidade onde foi disputado esse jogo, nós voltamos para Los Angeles, que era a nossa sede lá, e no mesmo voo. E o Enzo Bearzot, que era o treinador da seleção italiana, perguntou para o Gilmar quem era o zagueiro número 3, por que o zagueiro número 3 não estava na seleção principal, pela qualidade que eu tinha, né? Ele questionou o Gilmar, e o Gilmar gritava da frente do avião para me levantar lá do meu assento, porque o treinador queria conhecer pessoalmente. E eu não entendi no primeiro momento e... Gilmar, eu estou cansado, eu quero descansar, eu quero dormir, eu não consegui entender o porquê. Depois o Gilmar veio e falou que o treinador da seleção italiana gostaria de me conhecer pessoalmente pelo que ele viu dentro do campo, pela minha técnica, pela minha maneira de jogar, e questionou o porquê que eu ainda não estava na seleção principal. E aí foi explicado também para ele o porquê. E teve outro jogo a seguir, né? Brasil e Canadá, pela semifinal. Vamos ver ali, ó. Como é que foi esse jogo, Pinga? Esse jogo foi... Não foi um jogo tão fácil, não. Não foi, pelo que eu lembro. Foi um empate, né? Um tempo normal de 1-1, né? O Canadá acho que saiu na frente, né? E a gente encontrou dificuldade contra os canadenses. Tem uma dificuldade enorme, até porque eles passaram a conhecer o nosso grupo, né? Qual seriam as nossas opções de jogadas, quem poderia fazer a diferença. Gilmar fez o gol normalmente, foi para os pênaltis daí, né? Foi aí que eu comentei, o Gilmar, ele fez a diferença no momento que foi... as partidas foram se decidindo nas penalidades, o Gilmar sempre fez a diferença porque ele defendia os pênaltis para nós. A gente tinha a competência de fazer os pênaltis e o Gilmar de defender. Aí facilitou a nossa classificação. E teve a final, né? Contra a França. Isso. Vamos ver ali. Esse jogo foi 2-0 para a França, né? Uma pena, né? Mas foi a primeira medalha de prata obtida pelo Brasil em uma Olimpíadas, né? Como é que foi esse jogo? Esse jogo, eu sempre comentei que a gente não teve uma preparação, uma concentração, um foco para esse jogo aí. A gente estava disperso dentro da concentração, nós saímos, a gente, olha, amanhã a gente está indo embora, então vamos aproveitar o último dia. Um grupo saía para passear, outro para fazer as compras, coisas que não deveria ter acontecido na preparação dessa decisão. Porque a gente tinha uma confiança de que nós passamos com facilidade, passamos com algum drama, mas temos a condição de ganhar a medalha de ouro. E dentro do campo não foi bem assim, né? O resultado demonstrou, a equipe adversária demonstrou, tecnicamente foram superior a gente, em todos os aspectos a França foi superior. Então, nesse momento, eles mereceram ser medalhista de ouro mesmo. Vamos ver ali o pôster ali da seleção, né, que disputou as Olimpíadas, a seleção brasileira, com a base do Internacional, né? E ali, ó, os 11 jogadores do Internacional que disputaram as Olimpíadas, né? Quem é que são os seus colegas ali, Pinga? Luiz Carlos Vinck, Gilmar, Pinga, Ademir, Keifer, Galvão e André Luiz. Paulo Santos, Dunga, Kita, Milton Cruz e Silvinho. E essa era a base, né? A base, um time bom, um time que tinha uma base, principalmente lá atrás, né? Vocês principalmente tinham a parte defensiva muito coesa, muito firme, né? Contigo, comandando ali, o André, o Mauro Galvão, né? Principalmente aquela segurança do Gilmar também, que transmitiu o grande grupo. O André Luiz e Mauro Galvão também, os dois mais experientes dessa defesa do Internacional. Então eu sempre tive o Mauro Galvão como uma referência, e é meu ídolo, pelo que ele fez pelo Internacional, pelas conquistas que ele teve
dentro do Internacional, e quando ele saiu do Internacional ele demonstrou. Lá no Internacional eu tive essa condição e todos os clubes que ele passou ele foi campeão. Se ele não foi campeão estadual, ele foi brasileiro ou de Libertadores. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de me perguntar, mas e Figueroa e outros jogadores, eu digo, cara, eu tive a oportunidade de assistir esses caras, mas Mauro Galvão eu joguei junto, treinei, fui campeão junto com ele, então eu sei do que eu estou falando. A referência técnica, para mim, foi Mauro Galvão. Mauro Galvão. Então, nós vamos ter mais histórias a contar depois do próximo bloco. Aí, então, nós vamos para os comerciais. Em breve, retornamos com o próximo bloco.